Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, tua Jesus mudou minha sorte, sou milagre, sou de Jeremias, capítulo de número 32. Capítulo 32 do livro de Jeremias. Nós vamos ver aqui somente o versículo 17, que é o versículo da nossa campanha. Diz assim: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com grande poder e com braços fortes. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Na Bíblia de vocês tem uma tradução diferente. Vocês podem ver para mim? Não há que te seja demasiado difícil. Não há que te seja demasiado difícil. Alguma Bíblia está diferente aí? Nada é impossível para ti. Aleluia. Podemos ver. Aleluia. Nós vemos aqui o nosso querido profeta Jeremias falando a respeito de Deus. Quando Deus fez os céus, quando Deus estendeu a terra, ele declara que um Deus poderoso como ele não há outro, e que nada é impossível para ele. Mas Jeremias estava falando isso numa situação diferente das demais. O que estava acontecendo? A nação de Jerusalém, o povo de Jerusalém, que tinha um rei chamado Zedequias, que era vassalo da Babilônia. Esse rei estava lá a serviço do rei Nabucodonosor, e todo ano eles pagavam tributo para a Babilônia. Mas chegou um momento em que Zedequias se rebela e não quer mais pagar tributo. Ele apoia-se no Egito. O Egito ia defender o rei Zedequias de todo mal. A Babilônia se levanta e primeiro vai lá para o Egito e destrói o Egito, porque era a nação que reinava na época, era a nação que estava prevalecendo. A Síria estava caindo, a Babilônia estava se levantando. E eles, imediatamente depois de terminar com o Egito, eles vão marchar para Jerusalém. O centro em volta dessa cidade de Jerusalém já tinha um ano que eles estavam cercando aquela cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. A comida estava sem escasso, a água que tinha era pouca, não havia ali muita coisa para fazer. O povo vivia pela rua chorando, o povo vivia pela rua o quê? Cabisbaixo,
E Deus levantava 5 profetas Jeremias para profetizar o cativeiro no meio daquele povo. Sempre levantava o profeta Jeremias para falar com aquele povo que a nação da Babilônia iria até ele e os levaria cativo. O rei Zedequias não gosta disso. Ele automaticamente pega Jeremias, leva Jeremias lá para o pátio e prende ele dentro do pátio. Deixa ele mesmo a Deus. Quem olhava para Jeremias não gostava dele, por causa da palavra que ele falava. Quem olhava para Jeremias não tinha o apreço por aquilo que saía da sua boca, porque eram palavras duras, eram palavras difíceis de ser engolidas, e o povo já não tinha um difícil. Ele levantava contra Jeremias para simplesmente dizer: olha, Deus não é contigo. Quem se levantou contra ele morreu. E o rei Zedequias, ele começou a ouvir a voz de Deus. Mas era muito fácil. Por quê? Porque na criação do homem, o Deus criou Adão. Deus deu poder a Adão sobre todas as coisas da face da terra. Dando-lhe poder para Adão, ele disse: olha, Adão, você tem livre-arbítrio, liberdade para fazer o que você quiser. E Adão, em posse dessa liberdade de escolha, escolheu comer o fruto proibido. E o pecado veio sobre o povo, o pecado veio sobre a humanidade. Mas Deus não deixou de amar a humanidade por causa disso. Ainda, nos dias de hoje, pela nossa escolha, nós estamos aqui. Mas outros escolheram estar adorando a outro tipo de Deus. Outros escolheram estar fazendo trabalhos em outros lugares. Outros escolheram seguir outros caminhos, outras filosofias de vida. Mas Deus jamais vai deixar de amar a sua criação. Por mais que essa criação não faça se sentir triste pelo caminho que ele está seguindo. Mas como a pessoa tem liberdade para ir e vir, Deus ele não tem bem na sua liberdade de escolha, automaticamente você faz aquilo que lhe agrada. Mas há uma consequência para isso. Há uma consequência, nem você não. Você tem escolha. Você tem escolha. Mas há consequência. Mas há consequência. E foi o que aconteceu quando a nação de Israel. Eles entraram na terra prometida, estava tudo bem, tudo maravilhoso, mas eles escolheram abandonar Deus e servir outros deuses. Baal, Astarote, Astéria, Moloque, os deuses que buscavam Deus, os deuses que habitavam naquela terra. Automaticamente, Deus pelo nome declara que aquele que abandona Deus, ele sofre a consequência. Aquele que abandona Deus, Deus já disse para trás: olha, se vocês estiverem no meu caminho, eu vou ser com vocês. Mas se vocês não estiverem no meu caminho, eu não posso estar com vocês. Não posso estar com vocês. Quais são as suas escolhas aqui nesse momento? Quais são os caminhos que você tem tomado diante de Deus? Israel estava nessa situação porque ele estava abandonando Deus. Eles estavam nessa situação porque eles viram que era tarde demais para voltar. Mas as situações, irmão, em que as coisas acontecem na nossa vida, não é por escolha ou por consequência. Acontece na nossa vida porque Deus tem um propósito a realizar. Certa vez estava lá Jesus, encontraram em alguém à beira do caminho e perguntaram: como é que ficou? Ele é o seu pai. E Jesus olhando para ele disse: olha, ninguém ficou. Ele está aqui para manifestar a glória de Deus sobre a vida dele. E colocando as mãos sobre ele, ele ficou curado. Ou seja, Glória a Deus. de duas formas, como você está aqui pelas suas escolhas, Deus quer manifestar a glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Se você quer tudo na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Manifesta, Pai.
Pai, essa noite, manifesta a sua presença sobre o mesmo possível aqui essa noite. Quem sabe as pessoas estão olhando para você, apontando para você, pensando, cadê o seu Deus? Ele pecou, ele errou, ele está no caminho errado, ele fez escolhas erradas, mas Deus está dizendo, ei, o meu poder vai vir sobre a tua vida, porque as minhas mãos estão estendidas sobre essa igreja aqui nessa noite, e não há muralha, não há demônio acusador, não há nada que vai impedir Deus trabalhar na sua vida aqui nesse lugar. Levanta a sua mão e peça a ela, ele está recebendo algo de Deus aqui nessa mão, porque ele vai estar trabalhando a pessoa também. Ele já está. Glória a Deus. Aleluia. Aí faz uma pergunta para você. Até onde eu posso ir e até onde começa o impossível de Deus? Você já pensou em situações assim? Uma vez eu fui no congresso e tinha aula para o começo é difícil, depois se torna impossível, aí eu sou certo. Até onde vai a sua possibilidade? Até onde termina a sua possibilidade? E até onde começa o impossível de Deus? Por quê? Porque às vezes estamos condicionados à nossa fé. Acreditamos no Deus impossível. Então nós sentamos e esperamos Deus resolver a situação. Às vezes esperamos por situações, por palavras, nós nos baseamos na nossa fé, nos acomodamos dela e dizemos, Deus vai fazer. Deus vai se manifestar. E ficamos lá, acomodados, de braço por braço, esperando Deus agir. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que buscaram o milagre de Deus, quiseram ver a mudança, ver o impossível acontecer na sua vida, eles fizeram algo para chamar a atenção de Jesus. Eles simplesmente não chegaram lá e ficaram esperando Jesus passar, olhar para eles e querer fazer alguma coisa, não. Eles fizeram algo para que o milagre fosse gerado. Eles fizeram algo para que a glória de Deus se manifestasse sobre a vida deles. Nós temos um exemplo clássico disso. É o caso do cego Bartimeu que está na beira do caminho. O cego Bartimeu na beira do caminho ali, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele automaticamente começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria que ele se calasse. A multidão queria dizer: olha, não adianta você chamar o mestre, porque o mestre não vai te ouvir. Não adianta você clamar a ele, porque ele não está te ouvindo. Quem sabe que essa noite você tem clamado a Deus e o diabo vai começar a colocar no teu ouvido e no teu coração que não adianta mais você clamar, que não adianta mais você pedir, que a situação não vai mudar. Mas Deus está dizendo, continue clamando, porque a Deus falou, ele está chegando no trono de Deus aqui. Glória a Deus. Não desista do teu negócio, não desista daquilo que há no teu coração aqui esta noite, porque aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. E aquele servo não desistiu, ele chamou a atenção de Deus para a vida dele. E Jesus falou, e mandou chamar. E Jesus falou, ele, olha, sai daquele caminho e vem ter comigo. Então, porque quem está vendo o caminho é sério, poxa, mano. Quem está vendo o caminho é aquele necessidade. E Jesus não te chamou aqui nessa noite para ficar vendo do caminho. Deus não te chamou aqui para viver confundido. Deus não te chamou essa terra para você viver uma vida questionando o que está acontecendo. Jesus te chama hoje para o caminho dele, para você andar com ele, porque ele vai dizer para você que essa noite ele quer que eu faça sobre a sua vida. Feche seus olhos. Aleluia. Deus está perguntando o que é que você quer que eu faça sobre a sua vida essa noite. Qual é o seu pedido? Qual é a sua impossibilidade? O que é que você tem pedido para mim? Faça como aquele servo desde aquele momento. Ele começou a falar, ele começou a pedir, ele começou a estar diante de Deus, pedindo incessantemente Deus resolvesse a causa dele. E Deus disse: olha, o que é que você quer? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Deus está dizendo que ele vai abrir os teus olhos para ter isso. Glória a Deus. Os teus olhos para aquilo que ele está preparando para a tua vida, irmão. Não pense em parar, não pense em desanimar, não pense que você está indo no caminho essa noite, não. Tire essa capa da sua vida, entra pelo caminho que Jesus tem algo novo para você. Aleluia. Outro exemplo de alguém que simplesmente
baixinho, de pequena estatura, um pouquinho maior, era o que tinha ao redor, ali. Cobrador de impostos. Eu preciso ver Jesus. Mas a multidão é grande. O que eu vou fazer? Eu vou subir numa figueira dada, vou ficar aqui. E quando Jesus passar, eu vou ver ele. E quando Jesus passar, eu só quero ver quem ele é. E a multidão começou a cercar, a multidão começou a agir ali. Jesus começou a caminhar no caminho por onde Zaqueu estava. E Zaqueu em cima daquela árvore viu Jesus. Quando ele olhou Jesus parou. Olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém usar a tua casa. Imagine uma surpresa de Zaqueu ao ver Jesus chamar o seu nome. Imagine a surpresa de Zaqueu ao saber que Jesus iria entrar dentro da casa dele. Deus te chama pelo nome aqui. Glória a Deus. Deus te chama para entrar dentro da sua casa aqui essa noite. Quando Deus te casa, Ele diz: não só a sua habitação aqui, eu trago da vida, toda a sua família essa noite. Todos os teus irmãos, os teus tios, aqueles parentes que você não vê há muito tempo, coloca eles na mão do Senhor, porque o Senhor vai alcançar essas vidas aqui essa noite. Ele deu uma surpresa para você, mas você precisa se conectar, você precisa agir, você precisa fazer com que o milagre chegue até você aqui essa noite. Não sei se você precisa clamar, não sei se você precisa estar no lugar para Jesus, mas não fique de boca fechada, não fique negociando os seus pensamentos. Chame a atenção de Jesus aqui essa noite. Aleluia. Porque Ele está passando. Glória a Deus. Ele está agindo. Ezequiel estava lá, no meio de um vale de ossos. Seguinte, aqueles ossos representavam a esperança de Israel que havia morrido. Eles estavam sem esperança de sair daquele cativeiro, 70 anos ali, presos. Não tinham esperança de voltar para a sua terra, de sair daquele lugar. Não tinham mais a promessa de cumprir na sua daquele tempo. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele diz ao Senhor: tu sabes. Tu sabes. Não deve ter depositado aquele esperança. E o que é que você tem depositado a sua confiança? Será que, se Deus botar você para certificar a Deus, você tem confiança para isso? Porque Deus não deseja que eu tenho esses ossos, ele começa a profetizar músculo por músculo. Começa a profetizar nervo por nervo, carne, tendão, músculo, pele. E quando ele começou a profetizar o exército, se levantou ali naquele lugar e ficou de pé, então havia pista naquele exército. Ou seja, Deus estava trabalhando, mas não precisava o principal. Jesus disse para ele, Deus disse para ele assim: olha, profetiza o meu espírito sobre esse exército. E quando ele profetiza a vida sobre aquele exército, ele fala que o vento vem sobre aquele lugar e aquele exército começa a ter vida, começa a se soprar da vida, começa a vir sobre aquele exército. E Deus está te chamando aqui essa noite para você profetizar dentro deste lugar, no meio da sua impossibilidade. Feche os seus olhos, levanta a tua mão direita lá no alto. Se você quiser ficar de pé neste momento, eu te convido a ficar de pé agora. E nós vamos profetizar sobre a sua impossibilidade aqui essa noite. Mas é impossível para você no meio desse vale. Você vai começar a abrir a sua boca e profetizar. Não sei se é aqui essa noite, sim, na sua casa, não sei se é uma enfermidade, não sei se é algo dentro da sua vida secular, dentro da sua vida financeira, mas nesse momento começa a profetizar a cura, nesse momento começa a profetizar a mudança, mão direita estendida para o alto, é sinal de vitória, é sinal de autoridade. A pessoa aqui que Deus está colocando autoridade na sua mão para você abrir a sua boca, a pessoa aqui que Deus está levantando o rei na mão, você estava caído, você estava prostrado, você estava sem força, mas o dono da fortaleza está aqui nessa noite. Receba a virtude que vem aqui necessitar. Receba a força do meu Espírito aqui essa noite para profetizar o nosso Deus. A sua câmara, mandarada, olha da série, câmara, começa a ir adorar a Ele, começa a ter essa voz dele dizendo para ele.
depois. Porque exército do teu filho para poder ser julgado. Oh, aquela mulher que gastou todas as suas energias, gastou todas as suas economias para conseguir uma cura e não conseguiu. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar. E ela olhou para a multidão, ela olhou para quem estava pregando Jesus. Ela queria se encontrar com o mestre. Ela queria encontrar o mestre. Qual é a multidão que se aguenta nessa noite? Qual é a multidão que te obriga nessa noite? Quem está te pedindo de chegar a Jesus nessa noite? Levantando roupa a multidão aqui nesse lugar. Roupa a multidão. A palavra pública, a palavra séria. É preciso que a purificar para isso. É preciso levantar a cabeça e dizer, glória a Jesus. É preciso levantar a cabeça e dizer, eu vou tocar no mestre. Aleluia. É preciso pedir a mão com fé, porque ele está aqui. Glória a Deus. Os que não vão para tocar no mestre. Os que não vão o que Deus vai fazer em Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, o que está acontecendo com ele, está na prova, está na luta, mas eu vejo um brilho no olhar dele, está na prova, está na luta, mas dá um canto novo nos lábios dele, está na prova, está na luta, mas não está deixando de me adorar. Deus procura aqui essa noite, pessoas que estejam dispostas a ir, pessoas que estejam dispostas a buscar essa verdadeira. E Jesus disse para Jeremias, olha para mim, Jesus disse para Jeremias, profetiza que nesse cativeiro haverá vida. Profetiza que no meio dessa seca, aonde esse povo de coração quebrado, esse povo com coração de terra seca, esse povo que já não crê mais em mim, começa a lançar sementes de esperança dentro do coração deles, porque você vai comprar um terreno, e você vai dizer que esse terreno vai prosperar. No meio daquela dificuldade, o terreno que ele estava comprando vai estar na mão do inimigo, os soldados já vão tomar um pouco daquele terreno. Mas sabe o que Jeremias fez? Ele comprou o terreno e em seguida ele começou a orar. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Começou a dizer que mesmo na impossibilidade, Deus era Deus para si. Mesmo a situação estando contrária, ele chamava a existência aquilo que não existia ainda. Mesmo no meio da adversidade, ele estava vendo lá na frente a glória de Deus se manifestando sobre a vida daquele povo. E Deus estava dizendo, quando ele começa a orar, a glória de Deus veio sobre a vida de Jeremias. E Jeremias começa ali a ouvir a voz de Deus e via lá que estava dizendo, olha, certamente que eu vou levar esse povo lá para a Babilônia, eu vou ter que tratar com eles, mas eu vou trazer esse povo de volta para mim. Eu vou trazer esse povo de volta à minha presença, que está certamente eu que unirei de todas as terras por onde dispensei. Na minha gente e no meu grande trono, eu estarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia. Ei, diga para o seu irmão que tenha fé. Tenha fé. Deus está agindo no meio desse cativeiro. Glória a Deus. Diga que Deus está agindo no meio dessa luta. Aleluia. Diga sobre a vida dele, que Deus está agindo no impossível na vida dele aqui nessa noite. Deus está agindo no impossível da sua vida. Amém? Aonde ele não está dentro. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que Deus diz mais? Aleluia. Eu darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que vivem durante toda a vida, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e dos seus descendentes. Sabe o que Deus vai dizer? Que a bênção que Ele vai colocar sobre a sua vida vai alcançar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, Aleluia. a
Assim como eu trouxe toda essa desgraça sobre esse povo, também te darei a prosperidade por ele. Aleluia. Sabe o que Deus vai dizer? Que essa luta na sua vida está contigo. Glória a Deus. Que essa situação que você está passando está contigo. Aleluia. E aquilo que Deus tem preparado para você vai estar pronto. Aquilo que Deus tem preparado para você vai estar pronto, vai indo